está no ar, temos visita aqui. Lu está ao meu lado, junto com o Youssef, nosso veterinário. E ela já está aqui reclamando porque deixamos ela longe da mãe, que é a Sara. E Lu está aqui hoje por uma razão muito importante, que eu vou conversar com você daqui a pouco. Antes eu quero apresentar meus outros convidados. A Ivana está aqui conosco também, a Joelma. A Michele vai fazer uma receita deliciosa, que é um cupcake de camarões, que você vai adorar. E o legal dessa versão que a Mi preparou pra gente, a gente ama, né? Olha que coisa mais linda. É que você pode usar todos os recheios. Se o mar não está muito para camarões, você fala, Keila, mas é muito caro para mim agora. Tudo bem. Ela vai te dar as dicas, você pode fazer de calabresa, de frango e também o cupcake doce que ela trouxe. Lógico, nós estamos no jejum, mas você na sua casa, se não estiver, você também vai poder fazer, nós vamos falar um pouquinho. E claro, se você quiser comprar tudo pronto, você também vai poder encomendar com a Michele. Daqui a pouco eu já te passo passo a passo de tudo e também você já fica sabendo como fazer essa receita super fácil e prática. Nós vamos começar o programa de hoje. Eu quero assim que você preste muita atenção na nossa conversa, porque nós vamos falar deles, dos animais de estimação. Lua está aqui conosco hoje para nós mostrarmos para você que desde pequenininho, a nossa relação com os animais, desde criança, passando pela adolescência e também a vida adulta, é cada vez mais importante. Existem pesquisas norte-americanas que garantem que existe uma possibilidade muito maior de qualidade de vida e uma redução gigantesca, mais de 30%, em casos, por exemplo, de infarto e vários problemas cardíacos, para aquelas pessoas que têm um animal de estimação. Nós comentávamos nos bastidores, porque Ivana é empresária neste ramo, e nós vamos falar um pouco da despedida também dos cães, porque é muito difícil perder um animal de estimação. Essa é uma verdade, porque hoje, mais do que nunca, nós entendemos que eles fazem parte da família. Então você vai entender um pouquinho todos esses rituais de despedida. E a Joelma é uma psicóloga especialista em luto, e ela, dentro dessa especialização, ela se especializou também a cuidar das pessoas que perdem os animais, porque a dor é muito grande. A gente até brincava falando do amor que nós temos. Ele não é inversamente, não é totalmente ligado à dor a esse amor. Porque você fala assim, mas eu não vou sentir tanto. É mentira. Você vai sentir sim a dor da perda. Então você vai entender um pouco mais sobre isso já já. Mas quando é que começa tudo isso? E por que a importância, falando com o Will, a importância dessa conexão logo de cara, quando você recebe um animal de estimação na sua casa? Hoje a gente aconselha muito mais a adotar do que a comprar, por razões óbvias. Nós temos muitos animais abandonados, né, Will? E esse amor, ele começa, parece que desde sempre, né? Porque parece que quando uma criança vê um animal de estimação, com raras exceções, quando se fala em violência de crianças para animais, a maioria já se apaixona pelo animal, né, Yu? Obrigada, meu parceiro, você está aqui mais uma vez. A gente te ama e aprende muito com você sempre que você vem. Enfim, aqui a gente tem a Lua, tem uma York, né, de 9 meses, está começando a vida. Está começando a vida. E começando a parte do companheirismo, né? E o que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Antigamente você tinha o cachorro lá no fundo do quintal, o cachorro dormia ali numa casinha de madeira. Hoje não, o cachorro está dentro, o gato está dentro de casa e torna-se um membro da família. E tratado com esse amor, né? Tratado com esse amor, né? Deve ser tratado como qualquer outro ser, seja cachorro, seja gato, seja passarinho, peixe. Tem que ser tratado, né, com bastante amor. Agora, e bastante responsabilidade. Então, responsabilidade. Eu consigo ensinar a criança, nós falamos sobre isso na tua última participação, mas isso vai se aprendendo ao longo dos anos? Ou você acha que agora, porque durante muito tempo a gente não considerava o animal um membro da família. Solta ela, Lu, melhor, né, tadinha? Tá sofrendo muito aí longe da mãe. Vai lá. Ai, gente. Ai, meu Deus, que linda a imagem. Obrigada, Luizão e Rafael, que eles mostraram. Impressionante. Vou só contar para você o que aconteceu, porque nós tínhamos escondido a Sara, que é a tutora da Lua. Só que ela estava atrás da tapadeira. Mas mesmo assim, ela viu e foi na direção. Né, que é a afinidade que você cria com o animal. Né? Isso eu acho importante a gente falar. Isso acontece com os gatos também, embora muita gente, você já falou sobre isso, a gente acha que gato é um bichinho que não tem essa afinidade tanto, que eles são mais independentes. Não é verdade, né? O gato, ele gosta do ambiente, né? A gente sempre brinca, né? O gato gosta do ambiente,
primeiro e depois das pessoas. E o gato ele é um animal que ele é na dele, né? Mas ele é na dele, é ótimo. Ele é na dele, né? Mas é tão companheiro quanto? Então, por ele ser na dele, né, ele acaba, vamos supor, o tutor, ele chega em casa, ele já vai até o tutor, ele vai receber, porque ele também sente esta falta, né? A domesticação do gato, se a gente pensar, ela veio depois do cão, então a gente ainda está domesticando o gato, ele ainda está por essa fase de domesticação. E eu percebo que em 25 anos que eu sou formado, a mesma coisa, o gato, ele... Olha lá, Lu, agora tá feliz, desculpa te interromper, ó. A Sara, agora você deixou ele feliz, dona Sara. Que linda! Oh, meu Deus do céu, olha só, isso é muito amor, né? Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Ó, traz o microfone para mim depois vou pôr a hora que eu for para lá, vou pôr a dona Sara aqui para conversar com a gente também. Enfim. Conta, então, na verdade, nós é que não nos habituamos a criar o gato para esse chamego todo, isso? Todo. O gato, ele que vem, não somos nós que vamos atrás dele, né? E o gato gosta, você tem personalidades de gatos que são grudentos, que a gente fala, e outros não, eles são sossegados. Questão racial também influencia bastante. E, enfim, ter um animal de estimação não é ter um brinquedo, né? Até uma continuação do tema que a gente estava falando da última vez, ele acaba sendo um ente da família. Quando bem criado, ele pode nem precisar dormir em cima da cama junto com as pessoas, pode dormir numa caminha do lado, mas ele acaba participando da rotina familiar, né? Então, os cães, gatos e aquilo também que você fez a introdução, eles também são melhoradores da imunidade das pessoas, né? Cães e gatos, pessoas que têm cães e gatos dentro de casa, elas ficam estatisticamente menos doentes daquelas que não têm. 24% menor o índice de mortes para aqueles que têm animal de estimação em casa. São pesquisas norte-americanas também divulgadas no início dos anos 2020. Então é muito importante que você entenda essa relação. O que me preocupa nessa relação é que, da mesma forma que nós não fomos, embora todos nós saibamos que vamos perder as pessoas que amamos, falando do ser humano e não dos animais, a gente não se prepara para isso. Você não se prepara para perder uma pessoa que você ama. Sim. E a gente não se prepara também para perder os animais. Há algum tempo atrás, era muito normal, você já deve ter visto muito isso até por conta da Cal e tal, você enterra o animal no quintal, você coloca num saco plástico e joga fora. Nós vimos muito isso. Há alguns anos, isso está mudando. Essa conscientização precisa ser feita, porque a gente tem mais de 60 milhões de animais de estimação só falando em cães. Isso sem contar gatos, pássaros. Então, precisa mudar alguma coisa nesse sentido? Sim. Isso que você falou, inclusive, por legislação, ela é proibida de se fazer. Mas fazem, né, Yu? É feito, infelizmente. É feito, a gente sabe que né? A destinação correta, em toda prefeitura tem o centro de zoonose ou a parte da vigilância sanitária que deve recolher estes animais. Então, aqui a gente está na cidade de São Paulo, existe um local que recolhe esses animais e vai ser descartado, tá? Vai ser encaminhado. Infelizmente, eu falo de descarte, mas é uma palavra tão pesada, tão feia, mas é a palavra técnica que é usada, né? E aí, neste caso, você tem duas destinações, né? Ou vai para aterro sanitário, um aterro próprio. Mas vai porque daí a vigilância sanitária, o órgão responsável pela prefeitura, descarta, também não gosto da palavra, mas descarta ali. Tá. Ou eles são incinerados. Certo. Eles têm a classificação D, pela legislação, como se fosse lixo comum, né, que é a mesma classificação do lixo comum, mas eles são separados. Tá? Certo. Ele não pode ser armazenado junto com um infecto contagioso, certo, né, que é uma outra classificação. Tá? Essa é a rotina de um animal que é encaminhado. Fora isso, a gente tem os particulares, né,
Que seria daí eu já posso dizer que é uma cremação. É uma cremação. Mas por que faz tão mal? Contamina o solo, para o meio ambiente é ruim? Sim, a pessoa que acaba enterrando em casa, ela acaba contaminando esse solo. Aqui a gente está numa cidade muito grande, né? Então é até difícil de encontrar um solo aqui. Mas em cidades menores... Difícil encontrar um solo, é verdade. Em cidades menores, muitas pessoas acabam enterrando o animal e tem um poço artesiano no mesmo local. E pode haver essa contaminação. Até da água. Até da água. Não só para casa, mas para todo o entorno. Entendi. Você pode ter essa contaminação, né? Esse é um dos motivos. Por isso essa preocupação. E além do mais, se você pegar um animal e jogar no lixo comum, né? Mas passa o lixeiro todo dia, 3 vezes na semana, isso é crime ambiental. Isso que eu ia te perguntar, você não pode pegar e jogar num saco? Não pode. Tá. Não pode porque, uma vez descoberto, isso se caracteriza como crime ambiental. Porque realmente faz muito mal ao meio ambiente. Sim, sim. Mesmo o animal ter morrido por uma questão de idade. Não tem nenhuma doença, não tem nada. Mas esse fato dessa contaminação, porque o corpo ele vai se deteriorar, ele vai... né, e essa deterioração é feita por bactérias. Essas bactérias produzem toxinas que é normal do metabolismo dela e vai contaminar tudo. Mas você acha que agora... Quanto tempo você tem o Cal e tal? Você está formado há quantos anos? Eu estou há 25 anos formado. Tudo isso? Tudo isso. E eu tenho lá 17 anos agora em julho. Então você acompanhou essas fases que eu falei, que o animal era o animal do fundo de quintal, que você só brincava com as crianças ali, que depois isso foi melhorando, foi aumentando e foram cuidando um pouco melhor, daí começaram a colocar roupa, colocaram dentro de casa e agora já somos da família. No meu início de carreira, isso é uma coisa quando eu trabalhei numa parte mais periférica, onde tinha muito espaço, né? Hoje, como eu estou na Moca, é uma região já de prédios, de casa, eu pulei esta fase. Essa questão familiar já está mais latente. Quando eu entrei. Mas eu tenho muitos clientes que já estão na 3ª geração e já cuidam da 3ª geração de cães. E você percebe essa afinidade cada vez maior? Então, a pessoa que sempre teve, ela sempre cuidou bem. É muito gratificante. O que mudou é que a complexidade dos problemas aumentaram. Tá. Tipo? Questões de determinadas doenças que a gente não diagnosticava, a gente agora passou a diagnosticar, né? Principalmente por conta do desenvolvimento da medicina veterinária. Então, isso aumentou o nosso leque de atuação por conta dessas, entre aspas, descobertas novas de doenças. Na verdade, não, mas é porque a gente agora tem como tratar. Ou seja, se aumentou também a expectativa de vida do animal. Isso. De vida com qualidade. Antigamente, né, eu falava assim para um York, 12, 14 anos. Agora eu falo 14, 16. Então, esse aumento de expectativa de vida é graças aos avanços mesmo, isso, né? Aos avanços e também graças aos tutores que se conscientizaram mais. Preocupam mais também. Sim. Daí a gente pode dizer que por conta de tudo isso e desse aumento da expectativa de vida, essa proximidade por mais anos, a possibilidade de de um tutor, encarar o animal como algo que eu ponho no saco de lixo e deixo para o lixeiro ou enterro, cada vez menor. Isso é tão indigno para um animal, porque... E eles estão entendendo cada vez mais isso? Sim, sim. Tá. Antes a gente... Bom, vamos lá, pegar o meu histórico, né? Antes não existia este serviço, né? Não existia essa possibilidade. Daí o que era normal, tudo bem. Hoje em dia a gente tem. Então, já que tem, por que eu vou encaminhar para uma prefeitura? Por que eu vou encaminhar... Jogar no lixão. Virar um lixão ou ser incinerado junto com outros, se eu tenho a possibilidade? Essa sensibilidade... Essa sensibilidade hoje aumentou. Existe. Essa sensibilidade aumentou. Uma coisa que eu lembrei agora, uma diferença de antigamente para agora, né, e isso favoreceu também um aumento de expectativa. Antigamente a gente não fazia exames preventivos, hoje a gente faz exames preventivos. Né? Tá.
por conta dessa proximidade maior dos animais com a gente, né? Dos cães, gatos, principalmente com... Entendi. Então, olha, o Will vai ficar aqui conversando com a gente, eu vou conversar com a Joelma e com a Ivana, mas eu estou falando tudo isso para ele, para você entender que dentro desse contexto do cuidado que nós acabamos tendo cada vez mais com os animais, da proximidade, das famílias cada vez menores, que a gente sabe que existe, da fidelidade dos animais e do amor incondicional que eles têm por cada um de nós, isso está criando, e é o que nós precisamos continuar incentivando nas crianças, porque eles aprendem com as crianças e as crianças aprendem com os animais, principalmente quando você dá a elas a oportunidade de cuidar de um animal, como se fosse um membro da família. Porque os índices até de violência entre as crianças, nós temos falado isso aqui por conta do Discord, dos maus tratos com os animais, que é algo muito latente, mas começa na tua casa esse amor. Só que daí, por isso que eu vou para ela ficar aqui, tá, Yu? Daí, Sara, vem sentar aqui com ela, se você vê que ela está bem. Só que daí, o que é importante que você entenda? Que nós precisamos lidar com a realidade. Lidar com a realidade significa entendermos que sim, que existe sim essa possibilidade cada vez maior de você conviver mais e, obviamente, você faz sofrer mais quando você perde esse animal de estimação. Eu falei para você no início, a Joelma é especialista nesse assunto. Por que eu pedi para a Joelma vir aqui? Porque nós precisamos aprender os mecanismos que nos façam sofrer menos com as perdas. Porque nós não vamos deixar de sofrer. Isso é importante que a gente entenda. Você não vai deixar de sofrer porque você está aprendendo a lidar com isso. A gente não está preparado para esse sofrimento. Mas existem, dentro do trabalho da Ivana, alguns rituais, algumas maneiras de você aprender a lidar melhor com essa dor. Isso eu acho importante, né, Joelma? Sim. Que a gente comece... Porque se a gente começa a fazer isso de uma forma mais natural, nós criamos crianças também mais sensíveis ao cuidado deles como alguém da família, um ser vivo, né? Porque é importante que a gente ame as coisas que são vivas, as pessoas que estão vivas, os pássaros. A Ivana falava também das despedidas para os pássaros, não importa. Mas você fazer com que a criança ame aquilo que tem a reação de uma certa forma. E entender que a morte faz parte da vida, né, Joelma? Obrigada, Joelma, é uma honra te receber. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda, que seja a primeira de muitas vezes. Obrigada. Assim como você falou, né, os animais, eles vão ajudar a nossa saúde mental, física e emocional em todos os momentos da vida e também na morte. Quando a gente fala da morte para a criança, aqui a criança pode ser a primeira experiência de perda dela. Então aqui eu estou trazendo... Ela já vai aprender com isso. Porque aí quando ela perdeu o avô, o pai, ela já passou por uma perda. Olha que importante. Porque para a criança, a dor é a mesma. Sim, a criança tem lutado igual a gente. Da morte, e isso vai amenizar uma dor quando ela perdeu um ser humano que ela ama. Ela vai criar recursos para quando ela perder um avô, porque ela vai entender, ela vai começar a nomear, né? Que eu estou sentindo? Tristeza, angústia pela morte do seu pet. E muitas vezes a gente acaba excluindo a criança desses rituais de despedidas, porque acreditamos que nós estamos protegendo a criança. Eu acho que a gente exclui a criança da ideia de morte de um modo geral, né? Sim. A pessoa que morre, ela foi ali, a pessoa que morre, não sei o quê. Então, acho que se você já faz isso com um outro ser humano, com o animal mais ainda. Você tira de cena, compra outro, né? Tenta substituir. Mas isso é errado, eu substituir? Na verdade, essas relações, elas são únicas, né? Nenhum animal substitui o outro. Você pode até ter um outro, isso, porque você gosta de ter alguém perto, isso, mas acontece que eu vou estar pronta para amar de novo. Mas eu vou ser uma outra pessoa e esse animal vai ser um outro animal. Então, não existe substituição quando a gente fala dessa relação homem-animal. O que existe é quando eu elaboro, eu integro o meu luto e eu estou pronta para amar de novo. Então, exatamente como o doutor falou, quem cuida, gosta do cuidado, oferece cuidado, né? A principal função do pet hoje, na nossa atualidade, é cuidar e ser cuidado. Nós vimos aqui os dois. Os dois se abraçaram. Os dois eu vou pedir até para... Danilo, traz o microfone para a Sara, que eu vou colocar a Sara na conversa aqui também, para nós falarmos um pouquinho dessa relação. Que agora a Lua está tranquila. E essa relação vai conversar de cuidado, com a gente, né? Que é uma coisa que é uma simbiose mesmo quando você começa a ter essa relação. Esse vínculo vai sendo construído. Como que a gente constrói vínculo afetivo? No cuidado. Então, eu cuido e sou cuidada.
Esse é o nosso grande vínculo com os animais. Eu tô com alguém presente na minha vida 24 horas, na qual é minha presença, eu tenho um discurso que eu falo e o pet também responde pelo olhar, responde de outras... Já me conhece, né? Já me conhece, né? E o nosso grande... esse vínculo é tão significativo que eu não vou perder alguém que eu amo, eu vou perder alguém que eu amo e alguém que eu tenho certeza que me ama. Essa é a maior dor. Então a gente está falando de um amor incondicional, no qual fica comigo 24 horas, né, presente na minha vida, e os papéis são invertidos, porque aqui são pais enterrando filhos. Entendi. Os papéis são invertidos. Então a gente precisa olhar também para essa dor. Quando a gente fala do luto, a gente vai falar de uma resposta da perda de algo significativo na nossa vida. Daí eu quero separar, a gente já, vamos dizer assim, preparou e ensinou essa criança a perder. Mas o que eu faço, por exemplo, quando se trata de alguém que já é um pouco mais velho, como a Sara. O adulto, ele vai sentir mais, ele precisa... Porque o que eu percebo é que, muitas vezes, quando um adulto sofre a perda de um animal, agora está diminuindo, mas fica assim, nossa, mas que loucura, foi só um cachorro que morreu, foi só um pássaro, só um gato, fica com essa frescura toda, parece que morreu alguém. Você deve ouvir muito isso no seu trabalho, e Ivana também. Como se, não é, Ivana? Chega uma pessoa lá que quer... Nossa, mas parece que morreu alguém. Morreu alguém. Sim. Que é importante para mim. Isso ainda faz com que as pessoas acabem sofrendo mais por conta de... Eu vou falar com quem, se na minha própria casa a pessoa acha que, sabe, que tomou... Ah, que frescura. Sem dúvida. Uma das estratégias do luto... Como que eu lido com essa morte, com essa perda? Uma das estratégias do luto é a gente poder falar dessa dor, desse sofrimento e ser acolhida, né? Por isso que é tão importante também os processos de despedidas. E é real, né? É real. Não é frescura. A pessoa, ela sofre mesmo. E assim, quando a gente quiser saber da dor de alguém, a gente vai perguntar para esse alguém. Certo. Né? Porque só esse alguém pode contar essa dor para nós. Mas o que é importante a gente entender? Cada ciclo vital de vida, eu vou reagir de uma maneira. Tá. Então, a criança, o adulto, na fase adulta, eu vou ter aqui uma mudança de vida. Então, eu já tenho uma responsabilidade, então vou ter mudança. Eu deixo de ser pai, eu deixo de ser mãe. Eu perdi esse papel. Certo. Na fase idosa, muitas vezes esse animal é a única companhia desse idoso. Então, não é uma frescura. A gente não pode, a despeito Agora, a pessoa que sofre muito, é porque ela tem algum problema de carência ou aquela dor do amor faz com que ela sofra? Não, a gente costuma rotular as pessoas, né? Mas o que a gente precisa... Por isso eu te perguntei, eu já estou colocando assim, aquilo que a gente ouve mesmo e que muitas vezes a gente fala, olha só, a pessoa está velha já e está sofrendo aí com essa frescuraiada toda, que é o que a Ivana mesmo está dizendo, vai falar já daqui a pouco, que é o que acontece. Sim. É um rótulo e está errado, né, Joelma? Sim, tá. Errado. O que é importante, né? A gente precisa julgar menos, né? Tudo que a gente não conhece, a gente julga. Por isso que é tão importante esse programa também, o que a gente está conversando aqui. Porque quando a gente tem informação, a gente julga menos. O que é importante a gente entender? O luto, ele é individual. Cada pessoa vai reagir de uma maneira, vai depender do momento de vida dela, vai depender se ela já não está vulnerável. Muitas vezes esse idoso, ele já perdeu uma irmã, ele já perdeu uma esposa, ele perdeu um marido. Então eu preciso... Aconteceram muitas coisas, né? Eu preciso entender qual o contexto dessa perda. Ela tem rede de apoio? Ela tem pessoas por perto que ela confia? Ela conseguiu cuidar? A gente não pode esquecer também que tem um investimento alto aí financeiro de cuidados com médicos, cuidados com a morte com dignidade. Então, a morte também, cuidar de um pet também requer um desgaste financeiro, lógico, emocional e físico. Eu preciso entender todo esse contexto. A partir daí, eu vou ajudar essa pessoa, que recursos eu posso ajudá-la para ela minimizar essa dor. A gente não tira a dor, não né? Tira, não mas adianta. A gente tenta trazer recursos que possam facilitar essa dor. Então, é real, né? Quando a gente quiser entender o tamanho de uma dor, basta a gente olhar para o tamanho do amor. Do amor. Não é o que eu falei, não é um contrassenso, né? É uma simbiose, né? É o mesmo nível.
Você ama muito, você vai sofrer muito quando você perde, não é? Ô, Sara, quanto tempo você tem a Lua? A Lua eu tenho ela há 7 meses. 7 meses. Você já tinha cachorro antes, animal de estimação? Eu já tinha tido uma pastora alemã mini e aconteceu exatamente isso. Ela morreu e eu fiquei assim... Foi sofrido? Muito, muito, muito. Foi não é frescura, né, Não Sara? é frescura, de jeito nenhum. Você fez algum ritual de despedida para ela? Nem deu, né? Porque... ela estava no veterinário e lá que já descobriram, que te avisaram. Não tinha jeito, ela ia sofrer e como eu trabalhava fora, então eu tinha certeza que uma hora eu ia chegar em casa e ela ia estar morta. Meu Deus. E quanto tempo você demorou para ter a Lua? Eu demorei uns 4 anos para ter coragem de pegá-la, porque eu não queria mais aquela dor. É o medo de você perder, né? Exatamente, porque eu já perdi pai, já perdi mãe, já perdi irmã, sou divorciada, meus filhos são casados, moram... Na época, o meu filho mais novo estava nos Estados Unidos com a esposa. Quer dizer, é seu companheiro de todos os dias. Todo mundo foi embora. Quantos papéis a Lua representa na vida dela? Eu tive que entrar numa psiquiatra para tratar da minha depressão, porque foi muito grande. Para você conseguir se reestruturar para ter de novo o animal. Aí depois, passado esse tempo, eu mudei de casa, como é que eu te falo? Me reestruturei. Se reestruturou. Mudei de casa, um apartamento menor e tudo. Aí começou a vir a vontade, que meu filho e minha nora tinham uma pet também. Ela não quer dividir com ninguém, não, ó. Eles compraram uma maior, que também, só que maior, e inclusive... Aí que eu fui dando a vontade. Aí no prédio onde eu moro, tem um senhor que tem um pet, um York, mas assim, pequenininho, um pouquinho menor que ela. Aí eu me apaixonei cada vez mais. Aí na rua vinha um pet desse tamanho, um York. Eu falei, eu quero. Aí que uma amiga minha isso falou... é muito importante. É uma preparação, né? Isso é muito importante. Ela estava pronta e quis amar de novo. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa... ela está em sofrimento e ela ganha um pet de alguém da família. E que não é por mal, mas que mais atrapalha do que ajuda. Isso, e naquele momento ela não está pronta. Então é muito importante a gente deixar com que a pessoa enlutada e ela decida o momento de amar de novo. Tem pessoas que querem amar muito, que conseguem adotar antes, que conseguem adotar quando já está velho, já traz um filhote. É muito individual. Mas o importante é que a gente... tente conversar. Você está pronta? Você quer amar de novo? Porque a responsabilidade é grande, o desafio. Eu estou triste, eu estou enlutada, eu estou desgastada e tem um filhote aqui mordendo meu pé. Não é o momento ainda. Então eu preciso entender dessa pessoa. Então perguntem para essa pessoa. Antes de querer ajudar por conta própria. A doutora Joelma falou algo importante para a gente, que são esses rituais, essas maneiras de você começar a se despedir para você sofrer por menos tempo. Não existe um tempo certo. Olha, tantos meses acabou. Mas o trabalho da Ivana, ele ajuda muito nesse processo, e a doutora Joelma falava que ele é importante, porque é essa maneira de você poder se despedir de alguma forma. Então, dentro desse trabalho, quando você descobriu a necessidade desse trabalho? Que hoje eu percebo que as pessoas... elas se abrem mais, vamos dizer assim, acho que é essa palavra, né, Joelma? Elas se abrem mais para essa despedida, a despeito daquilo que pensam da despedida. Ou seja, olhando para si mesmo, para a sua própria dor e entendendo que eu preciso fechar isso para recomeçar de alguma forma. Seja com um animal de estimação, com outro animal, ou não, se eu decidir não tê-lo. Mas que eu fique em paz. Quando você percebeu essa necessidade, Ivana? Eu percebi quando eu passei por isso. Eu tinha a Estrela, 15 anos, estava bem, acordei de manhã. 15 anos? Ela estava bem. Quando cheguei à noite, ela estava caída. E eu corri para o pet, para um veterinário, e ela ficou internada às 5 horas da manhã, aquela ligação que a gente não quer ter, né? E eu precisei de um serviço desse para buscar o corpinho da Estrela, né? Para não ter que jogar lá no lixão, né, sabendo que vai para lá. Até onde ela estava internada, tinha um tempo também para eu poder resolver o que eu ia fazer com o corpinho dela. E naquele momento, o tutor entra no luto ali. Naquele momento, você já não consegue mais pensar em nada. Então, meu marido ligou e uma empresa foi fazer esse serviço de buscar ela para ser cremada. O final de semana, eu passei enlutada, eu não queria conversar com ninguém.
Eu não queria tomar banho, eu não queria cozinhar. Já começou ali meu luto. Chegou na segunda-feira, cadê a estrela? Ai, onde está a estrela? Aí começou aquela loucura, né? Aí liga para a clínica, olha, ela está aqui, aquela empresa ainda não veio buscar. Então, para mim, foi muito traumático. Bom, aí eu vi a necessidade. Para quem ama o animal, de ver ali como se fosse algo largado, Eu queria ver ela mais uma vez. Eu queria agradecer pelos 15 anos. Eu queria cheirar ela mais uma vez. Eu queria ter uma fotinho dela. Eu queria ter um pelinho dela. Eu queria ter uma marcação da patinha dela. Tudo bem isso, Joelma? Sim. Tudo bem? Sim. São recursos, né, que ajudam nesse processo do luto. Porque aqui eu vou... como a gente tem, né? A gente não tem o pezinho do bebê. Por que eu não posso ter a patinha do cachorro, né? A gente não tem o cabelo da criança. Por que eu não posso ter o pelo? Do pelo. São recursos que a gente pode utilizar para deixar depois exposto num cantinho, como tá ali, num cantinho de uma casa, para a memória, para que a família consiga conversar a respeito. Quando ela receber visita, as pessoas vão entender que ela está enlutada e vai perguntar. Então, facilita diálogos, né? Esses objetos, eles são objetos que são facilitadores de diálogos, para que toda a família converse. Daí o que a Ivana fez, só para você entender, dentro de toda a dor que ela passou, ela transformou em algo que ameniza essa perda. Com várias formas. Nós montamos um balcão, os meninos vão mostrar para você, com tudo que você pode ter como lembrança para que você passe por esse período de uma maneira mais leve. Então, aqui na minha mão, vou mostrar primeiro o que está na minha mão, que é a questão do pelo que a Joelma falou e também a Ivana falou. E aqui você faz, como se fosse um cachorro. Aqui tem um cachorrinho e um gato, né, Jo? Isso, né, Ivana? Um cachorrinho e um gato, e foi utilizado no gatinho... O pelinho, aqui é o pelinho. Dele, isso. E as cinzas dele tá na base. Então essa péssima areinha é as cinzas. Então ele fica num memorial dentro da casa. Tem tutor que leva dentro da bolsa, como tô com ele o tempo todo. O tutor ele usa de forma para ser lembrado. Para ser lembrado. Isso. Ali também no balcão, eu vou pedir para os meninos mostrarem para você que está em casa, nós separamos também algumas outras coisas que tem tudo a ver com o que a Joelma falou da importância. Você está vendo aquele papel que tem as duas patinhas ali? A primeira coisa que os meninos estão te mostrando, Rafael e Luizão. Nós temos duas coisas específicas ali que são as que mais chamam a atenção. Primeiro é a patinha mesmo, que é o quê? Um biscuit ali, Não, Ivana? É uma pegada no barro. É uma argila. Então, é a pegada, a gente tira a pegada do pet nessa argila. Então, é a patinha dele ali. Que pode ser feito em qualquer outro animalzinho. Sim. Normalmente, gato e cachorro. Pode ser feito para qualquer pet, inclusive. Você já fez para alguns outros diferentes? Já. Para que você já fez? Pássaro, chinchila. Até tartaruga. Olha só, tartaruga, gente. A gente faz. E daí ao lado tem o registro que você falou, que foi o que a Joelma comentou da patinha. Aí o tutor ele recebe uma cartinha de agradecimento do pet por todo esse carinho que ele teve durante essa relação. Tem muitas coisas ali. A gente vai virando. Olha só, é a cartinha e ali tem o quê? Uma mudinha de pelinho. Por quê? O tutor ele não precisa decidir na hora que ele quer fazer um pingente desse ou um gatinho desse. Ele leva para casa, ele guarda. Ele pode pedir isso futuramente. Ele não precisa decidir na hora. Ou então simplesmente guardar aquele pelinho como recordação. Então ele recebe a cartinha com a digital da patinha, a mudinha do pelinho. Ali, as cinzas. Isso, ali é o relicário. O verde é a cinza, são as cinzas, né? Onde a gente entrega as cinzas. E uma coisa interessantíssima que eu achei, eu quero conversar com a Joelma sobre isso, é essa questão dessa planta. Porque a questão dessa planta é assim, você recebe essa planta e ela pode ser usada para que você vá depositando as cinzas. Primeiro, porque a cinza ela vai fazer bem para a planta. E segundo, que é como se eu eternizasse isso na minha casa. Daí eu quero te perguntar o seguinte. Eu não eternizo a dor quando eu levo para minha casa e da mesma forma o souvenir, eu fico imaginando... Eu não faria, porque eu fico imaginando que toda vez eu vou lembrar. Como que eu vou me acostumar com aquela perda se eu estou o tempo inteiro... Por exemplo, olha que coisa mais linda.
aqui também na minha mão. Mas está ali comigo. E já morreu, não vai voltar mais. Não vai fazer eu sofrer mais, Joelma? Por isso que é importante. Você já respondeu para você mesmo. Para mim, não. Ah, tá. É singular. Então isso não estimula o sofrimento de todo mundo? Não. Tem pessoas que necessitam de ter algum pertence junto, de ter as cinzas em casa, que não é mórbido, né? Muitas pessoas falam, como é mórbido ter as cinzas em casa. Não, eu vou ter as cinzas... É mórbido se você achar mórbido. Se você achar mórbido. Por isso que é importante a gente lembrar que o luto, ele é a nossa digital. O que é importante para mim, pode ser que não seja para você. Então, tem pessoas que ter o coração no pescoço... O pingente, como aquele ali que nós estamos mostrando agora. Vai trazer segurança para essa pessoa. E tem pessoas que não. Se você tivesse tido nessa época, você teria feito, Sara? Olha, se você tivesse conhecimento, porque às vezes também eu também muita coisa eu não sabia. Nada, também não. Você teria feito, não ia te doer como doeria para mim? Exatamente, vai doer muito, mas assim, quando ela faleceu, lá na clínica do PET, eu perguntei para ele, olha a ignorância, ela não vai virar sabão, vai? Porque antigamente a gente tinha essa ideia. É o que a gente tinha sempre. Quando criança mesmo, a gente achava que quando você pegava o cachorro na carrocinha, já ia virar sabão. Vai para a prefeitura, vai virar sabão. Vai pegar o cachorro na rua, vai virar sabão. E foram dias terríveis. Desesperadores. Terríveis. Até hoje, a doutora falou bem, quando eu chegava em casa, eu punha o carro no estacionamento, porque a minha casa não tinha garagem, eu escutava o latido dela. Meu Deus, é muito sofrimento. Em casa, eu ouvia as patinhas dela. Então, eu demorei muito para... falar, não, agora eu quero, então agora eu estou pronta. Você não demorou? Foi quando você... Quando eu Isso é importante também a gente entender, né? Aí meus filhos ainda falaram, mãe, mas você vai ter um custo, você precisa... Eu falei, eu quero amar, eu tenho muito amor dentro de mim para ficar guardado. E eu quero alguém que eu possa dar e queira receber. Vocês estão longe, casados, com filhos. Eu falei, eu estou sozinha, então eu quero alguém que ganhe. Começar de novo, ela é tudo, né? Da minha vida, ela é tudo. E que ele tem algumas pessoas que não conseguem ter as cinzas em casa, elas vão espargir. Em praias, em lugares, em parques que são importantes para ela, o que lembram. Exato, parques que já passaram com os pets, reúne a família, dá um pouquinho para cada família. Então, o ritual, ele vai fazer parte também da cultura dessa família, né? Da dinâmica dessa família. Por isso que é importante a família conversar o que faz sentido para cada um. Não necessariamente... E respeitar a vontade das pessoas, né? Uma das coisas mais importantes, eu sempre falo para você que está em casa, a gente não fala de religião aqui, mas a gente não pode deixar de lado a perfeição de Deus. Exato. Porque para cada um de nós existe uma forma de sentimento, uma forma de amar. Quando nós falamos em forma de amar, não é a leviandade de você, eu amo tantas pessoas ao mesmo tempo, não é isso. É a forma de amar na força que esse amor tem, para te dar o suficiente para você se sentir bem sem nada, ou para te fazer lembrar o tempo inteiro. Essa forma de amar é nesse sentido que nós sempre falamos para você. Então, essa nossa conversa de hoje é para você entender que nós precisamos respeitar o momento de cada um. Se para você é uma frescura, guarda para você. Para que você respeite Dona Sara, que poderia ter feito uma despedida, mas não sabia. Tantos outros clientes do You que vão lá e que muitas vezes não têm essa oportunidade. E aqueles que entendem essa importância. Parabéns, Ivana, pela tua sensibilidade. Porque o trabalho também, para você cuidar de tudo isso, requer essa sensibilidade. Porque é como se você nadasse contra a maré. Num mundo em que as pessoas... Eu sempre falo, num mundo de desamor... Você demonstrar amor é piegas para algumas pessoas. Então, eu imagino que muitas pessoas precisam de ajuda por causa disso. Para se sentirem no direito de amar, de chorar o tempo que elas acharem que tem que chorar, de enterrar quem elas amam, a despeito de ser um passarinho ou uma koala, que você falou, né? Uma koala, uma chinchila ou cachorro, não é, Joelma? Exatamente. A gente precisa aprender isso, mais do que nunca. Às vezes eu fico imaginando que quem precisa de tratamento somos nós, e não quem perde. Para aprendermos a aceitar as pessoas, né? A gente não tem cultura, né, para falar de morte. Então, eu acho que é muito importante que a gente converse, né? Converse com os familiares, converse com o seu filho, com o seu marido. Como que, para vocês mesmos, o que você quer? Você já pensou, Keila, se você quer ser cremada, enterrada?
a gente não fala, percebe? Ninguém sabe. Ai, meu Deus, Você já não quero pensar nisso. Viu como a gente foge? Então, é importante a gente falar, pelo menos para alguém que a gente confie muito. Né? Porque quando eu não estiver, as pessoas vão saber o que eu quero que faça com o meu pet. As pessoas vão saber que se eu morrer, as pessoas sabem que eu quero que meu pet seja cremado. E se eu não conto, como as pessoas vão saber? A gente não tem essas conversas, né? E são conversas importantes. E necessárias. Olha, tem três assuntos importantes aqui e eu quero já colocar na tela de novo. Primeiro, para você aprender a cuidar melhor do seu animal em vida. Daí, Cal e Tal Pet Shop do Will, que nós já mostramos para você, que também está aí na tela o Instagram. Para você aprender a lidar com os teus sentimentos. Para você começar a se respeitar e poder viver a sua dor em paz pelo período que deve ser. Porque também não é uma coisa que você pode aceitar por 10 anos. E isso você tem uma ajuda médica que vai te orientar nesse sentido. Você procura a Joelma, tá aí na tela também. Espaço, cedilha só, não é cedilha, tá? É CO. Espaco Joelma Ruiz, porque ali ela tem esse atendimento e ela ministra palestras também. Então tem o link na bio que você pode contratá-la para falar sobre isso, principalmente com crianças, em escolas, isso é muito importante. E também nos estabelecimentos, nas empresas, porque nós estamos aprendendo a lidar com a dor e, consequentemente, você vai ter funcionários, crianças, adolescentes e alunos mais saudáveis mentalmente quando eles aprendem isso. Todo esse ritual a Ivana faz lá na Anjos. Então, aí também, Anjos Memorial Pet, está aí na tela para você entrar em contato com ela. Existem vários, são passos mesmo, passo a passo, que você tem, desde o momento em que você perde, para que você lide com essa despedida de uma forma mais leve. Aí na tela, nós estamos mostrando para você algumas imagens dos locais ali. Então, tudo é feito com muito carinho para que você, não é para você chamar todo mundo, não é para ser um velório aberto, não precisa de nada disso. É você com as pessoas que entendem a sua dor, que te respeitam, para que você tenha essa tranquilidade para recomeçar. E recomeçar o mais rápido possível, porque a gente não tem muito tempo de vida para sofrer muito tempo. A gente tem que aprender a viver com isso, conviver, não é? Não é, Joelma? Se a gente tem ajuda, não é verdade? A gente não vai sofrer por menos tempo? É importante a gente saber que cada pessoa vai ter um tempo, né? Tem pessoas que precisam de um tempo maior que outros. Mas não pode ser uma vida. Mas a gente pode estar enlutado e mesmo enlutado está vivendo. Está vivendo. Né? E no trabalhar. Aprendendo assim, né? A viver assim, né? Aprendendo, se adaptando a essa nova realidade. Porque é uma realidade na qual eu não gostaria de tê-la. Né? Ninguém, seja né, menina? Um pet, seja um ser humano, seja algo que eu goste, seja um emprego. Né? Quando a gente fala de luto, a gente fala de qualquer coisa que seja significativa para essa pessoa. Então, o importante é que ela vá buscando recursos para minimizar essa dor e um dia esse luto seja integrado. Obrigada, viu, querida? Ivana, obrigada, viu? Obrigada. Parabéns por esse trabalho lindo. Obrigada. E obrigada, viu? Obrigado. Dona Sara, obrigada também. Nem planejamos a sua fala, mas fiquei muito feliz de a senhora estar aqui com a gente. Fique aqui conosco mais um pouquinho e vamos experimentar nossas receitas deliciosas. Tá bom, depois do intervalo eu volto para fazermos esse cupcake de camarão que Dona Mi vai preparar pra gente já. Não saia daí não, que é rapidinho o nosso intervalo e nós já voltamos. Olha que coisa mais linda. Quando eu falo estamos de volta, já aparece. Esse daí eu fiquei apaixonada por esse cupcake com a cereja em cima, que é leite ninho. Ai, meu Deus, a gente não para de fazer propaganda para Nestlé de graça, né, Michele? Pelo amor de Deus, viu? Tudo bem, maravilhosa? Michele está aqui de novo, que a gente ama, para fazer uma delícia. Nós vamos fazer um cupcake chique. Só que assim, você pode, como eu falei para você no início, você pode fazer com qualquer recheio que também rola. A mesma massa para calabresa, palmito, bacon, queijo. Frango. Queijo também? Frango dos pode. É que o queijo mistura muito na massa, né? Frango desfiado. E se for fazer doce, pode ser também esse ou tem que mudar a receita? Não, aí é outra receita. Essa que nós faremos hoje é para cupcake salgado. Salgado. Para mudar a receita não é só tirar o sal e pôr açúcar, é outra coisa, né? É outro, então tá. Totalmente diferente. Esses daqui são outros. Isso. Então nós vamos fazer o salgado. Exato. Por onde começamos, maravilhosa? Então vamos lá. Pelos ovos, são 2 ovos, vai mostrar a receita aí na tela.
né? Michele foi a responsável pelo bolo de aniversário do nosso programa. Exato. Todo mundo experimentou, os meninos, a nossa equipe amou, Fausto Carvalho amou, o pessoal do Renovados, todo mundo comeu, se esbaldou, mas também não tinha nem massa no bolo, gente, só tinha recheio. Foi um prazer. O bolo gostoso, que delícia, Bolo de viu, andar Mi? lindo, foi um Michele prazer. é tão talentosa. Foi um prazer grande. Ama, Obrigada, Mi. viu, Keila? Vamos Toda lá, vez que a então. Michele vem aqui, acontece um perrengue. Não adianta você que está aí na sua casa assistindo a gente achar que a gente para, porque não tem nada que pare quem tem fé. É ou não é, Michele? É verdade, amém. Uma vez, Michele, a última vez, queimou a mão, que quase Queimei a arrancou um mão. pedaço do dedo, Foi, queimando a mão. Ontem bateu o carro. Não foi, Michele? foi. Me chamou de madrugada aqui, eu falei, Michele, não. Ela falou, não, Keila, eu vou. Eu vou, E é claro. assim, você que está na tua casa, acontece o seguinte, para todos nós, sempre vai existir luta. Entendeu? A vida não é fácil para ninguém. Todos temos problemas. Aprenda a enfrentá-los. Desistir no meio do caminho não pode ser opção, porque você não vai chegar ao seu objetivo se você desistir no meio do caminho. Então, Verdade. se paute pela determinação, coragem, resiliência e vai para frente. Deu um problema? Levanta e continua. Você só vai conseguir vencer isso em qualquer área, em qualquer coisa, até na doença. Você só vai conseguir vencer se você fizer um tratamento. No trabalho, você perdeu o emprego, você só vai conseguir arrumar outro, ninguém vai te buscar na sua casa. Até para você que perdeu um amor, tomou um pé no traseiro, você vai ter que recomeçar de alguma forma. Então, você tem que abrir para o relacionamento, enterrar aquele ali, certo, Joelma? Enterrar aquele ali e se preparar para o próximo. Porque senão você não vai ser feliz. É claro. Tô errada, doutora? Fecha o ciclo. Fecha o ciclo em tudo. Portanto, está aqui, dona Michele. Não deu certo essa investida, certo, Michele? Certo. Estamos aqui. O que Não você fez aí podemos que eu fiquei desistir. falando e não mostrei nada do que você colocou aí? Eu Me conta. coloquei os ovos. Primeiro eu coloco os ovos? Os ovos, Ah. o óleo, o leite morno, tem que ser morno. Ah, o leite morno? Aham, porque vai deixar a nossa massa mais macia, né? Tem que estar morninho. Então, toda vez que eu fizer o cupcake salgado, eu ponho leite morno. Leite morno. Tá. Leite integral, né, Mi? Isso. Mi, essa receita que você passou, ela rende quantos cupcakes? Ela rende 15 cupcakes. E eu gasto quanto para fazer essa receita? Sem o camarão, só a receita da massa. Depende da cidade, dos ingredientes de cada um, né? Eu gasto R$35 para essa receita que nós vamos Se eu ensinar fizer aqui. sem recheio. Exato, R$35. Então rende bem, hein, Michele? Que você vai fazer 15 cupcakes a R$35. Claro que se você for fazer de camarão, vamos colocar que você vai gastar quase o dobro, porque camarão tá caro, né, Michele? Camarão tá caro, daí a gente usa ali no recheio, usa na decoração, né? E aí- Você usa no recheio também. Sim, Tá. a gente vai colocar no recheio. Ó, E eu acho então uma opção aqui, legal para presente, sabia? sim, Porque a camarão é algo que é classudo, né, Michele? a gente vai receber uma visita, né? Ou alguém quer vender também pode. Olha, então, a massa aqui já tá pronta, Na é mão, muito fácil. Só ó. misturar mesmo. É. Ela vai ficar... Deixa eu mostrar para você que está em casa uma coisa. Ela vai ficar assim, bem líquida Sim, mesmo. ela fica assim mesmo. Então você não se preocupe que não está errado. Ela é mais... Porque é uma massa bem leve, tá vendo? Ela fica um isso. creminho mesmo. Não fica nem uma massa, né? Fica parecendo um creminho. Exato. Tá. Tem que mexer bem pra não ficar aqueles gruminhos, né, que a gente fala. Tá. Por último, eu coloquei o fermento, ó, depois ela vai encorpando. Quanto mais você vai mexendo, ó, ela vai engrossando um pouco mais. Eu preciso deixar descansar alguma Não, coisa, Mi? não já posso precisa. já fazer, já colocar o recheio. Exato. Aqui a gente, ó, já temperamos aqui o camarão, ó. Esse camarão, aqueles miudinhos 7 barbas. O tempero é a gosto. Aqui O tem... que você costuma usar? Que você indica? Aqui é sal, pimenta do reino e tomate sem a semente, sem a pele. Tá. Olha. E ele vai ficar bem sequinho, você deixou bem sequinho. Ó. Olha, tá vendo? Você deixa ele mais sequinho também, porque esse vai pra massa, Isso, né, Mi? Exato, tem Tá. que ser sequinho, não pode ser nada muito... Pra essa quantidade de líquido. 35, Mi, quanto de camarão você usa? 150 gramas. São 15 unidades, né? 150 gramas, Certo. tá? Então, aqui Agora, já se tá eu fizer de pronto. frango, por exemplo, eu também misturo na massa, Mi? Também. Porque A eu acho que calabresa quando você também. coloca o frango, como ele fica muito desfiado, você não sente tanto gosto. A Mi também não gosta muito de frango nessas Eu não coisas. gosto. Eu gosto de frango assim, sobrecoxa, essas coisas. Porque aí você tem que usar o peito, né? É verdade. Então agora aqui a massa já tá pronta. Olha como ela encorpou. Keila, Olha, ela já vai encorpando. Tá vendo? Ela já engrossou um pouco mais. Ó, não tá tão líquida, Que é o normal também, né, Mi? É isso Tá. mesmo. Então agora vamos lá. Cheiro verde a gosto. Ai, que delícia. Daí você usa só salsinha ou você usa salsinha e cebolinha? Salsinha e cebolinha tem Tá. aqui. Aqui tem mozzarella.
já ralada. Nossa, me fica bom, hein? Quentinho, hein, menina? Meu Deus do céu. Cenoura ralada. A quantidade está na tela, né? Ah, Mi, então esse que você passou o valor dos 35 já é com legume e tudo, né? É. A massa e aí, para quem é vegetariano, já tá pronto, né? Exato. E aqui é uma cebola pequena ralada. Não, e é impressionante como ele já incorporou. Olha, menina. Olha o cheiro. O aroma. O aroma. A salsinha também, a cebolinha ajuda muito, né, Mi? Nesse aroma, né? Olha que bonito que fica. Bonita, hein? Que massa bonita. Aqui a gente tá ao vivo, né? Mas o certo é esperar esfriar um pouco mais. Mas aqui não tá tão alto. Que a gente tinha deixado bem baixinho, né? Isso. Então, se eu puder na minha casa fazer antes e deixar esfriar mais, melhor. Isso, exatamente. Certo. Aí agora a gente já pode colocar o camarão aqui já. Tá. Tá quente, deixa eu pegar aqui. E é legal porque você pode, como você pode variar a receita, você tem uma alternativa para fazer também em várias ocasiões, né? Exato. E a decoração, lembra sempre que o cupcake, normalmente o cupcake ele tem um pouquinho, principalmente o doce, né, Mi? Ele tem um pouquinho de recheio e o que é bonito nele é a parte de fora, né? Que o investimento do americano é na apresentação do cupcake, né? Verdade. Nos Estados Unidos a maioria nem é recheada, sabia, Mi? É mais a parte de cima e pronto. E você sabe a diferença do cupcake e do muffin? Não. Porque lá tem bastante, né? Tem. O cupcake, o muffin tem uns pedaços de chocolate só. E a outra massa, ela é mais dura, ela é mais sequinha. O cupcake, da massa do... ele é mais fofinho, que nem do bolo mesmo. O cupcake, o nosso é mais macio. A massa do americano para tudo, tanto para bolo quanto para bolinhos, para cupcake, ela é mais batumada. Isso, exato. Até a massa de bolo de aniversário, ele é mais batumado. Verdade. Você não sente assim, ele não cresce muito, ele é como se fosse um brownie. Isso. Só que a parte mais macia do brownie, não a crosta, né? A parte do meio. Toda massa americana, difícil você ver uma massa fofinha. Muito difícil. Nós brasileiros já temos essa especialidade. Agora vai render muito mais, né? Porque o tanto de recheio que tem, você já quase dobra a receita. Olha. Não, viu? Cadê a câmera? Já tá certinho aí para você ver na sua tela. Olha que lindo que tá. Olha como quase dobrou. Pra você, deixa eu só virar aqui, Mi. Peraí. Pra lá. Dá uma olhada que beleza. Olha que massa branquinha. E aqui, como fazemos? Agora, a minha curiosidade eu já tenho que pôr naquela forminha ou não? Então, fica a critério, né, da pessoa, né? O que você pode sugere? Colocar direto na cavidade, eu acho que assim fica mais bonito, né? Eu acho que para o salgado fica mais bonito assim. Porque aqui também ele gruda um pouco nessa forminha. A massa, né? Porque eu acho que para o doce tem aquela coisa do colorido do doce, né, Mi? Então fica diferente. Tanto que você vê esse doce que a gente está mostrando, olha que lindo. Você tem o combinado do vermelho da embalagem com a cereja. Aqui você tem o combinado do chocolate. Exato. Então esse daqui é lindo, que a Mi já fez o enfeite para as festas juninas e julinas. Algumas pessoas preferem fazer em julho por conta dos santos e não ter essa comemoração. Então você faz a brincadeira com as crianças. Independente da tua crença, da maneira como você encara, você pode fazer dessa forma, mas você faz esse enfeite que fica bonito. Esse daqui não tem recheio, mas a gente até comentou de fazer recheio com amendoim. Exato. Né? Vamos lá, Mi. E aí? Então a gente pode, em casa, aqui é um desmoldante, né? Quem não quiser pode untar com a manteiga e a farinha de trigo, né? Então, a gente vai usar o desmoldante aqui. E quando você põe, qual que eu vou experimentar? Aquele ali, né, Mi? Aqueles primeiros lá, são de camarão. Ô, Mi, eu queria o grandão. Posso pegar esse do lado de cá que é maior? Pode. Tem que falar a verdade, né? Eu já vou experimentar o de camarão, já vou experimentar. Pode esquentar, Mi? Você acha que vai... Mas não vai estragar por causa do queijo? Não, assim, a temperatura ambiente também fica gostoso. Fica a seu critério. Eu prefiro quente. Mas só uns 30, né, Mi? Só uns 30, isso. Deixa eu pegar a colher aqui. Agora, uma coisa importante. Na sua casa, se não for para vender, você pode fazer no olhômetro. Mas para vender, pese. Qual é o peso ideal para eu colocar em cada um, para ficar do tamanho que você fez os nossos? Cada cavidade nós vamos colocar 65 gramas. 65 gramas. 65. Tá. Aí depois vai assar, ele vai encolher um pouquinho. Aí cada um vai ficar em torno de 50 gramas, né? Mas é 65 gramas que a gente vai colocar aqui. Mi, corta para experimentar. Olha, vou deixar o contato da Mi para você fazer a sua encomenda e também orçamentos, tá? O WhatsApp dela é o 96206
4861. E o Instagram, mi_Agostini. Quero cortar assim para você ver ao meio, enquanto a Mi faz ali. Não, olha o camarãozão aqui no meio. A alegria de ver um camarãozão assim, né, gente? Olha que beleza. Vocês vão experimentar já também, tá? Que o aroma tá de matar, né, gente? Meu Deus do céu, dá uma olhada. Olha. Bom, hein? Vou experimentar já, tá? Uhum. Nossa, desmancha na boca. Uma delícia. Maravilhoso. A massa desmancha, menina. Uhum. Não, e quentinha é melhor mesmo. Não dá vai vontade de creme parar de de leite comer. na massa, né? E o leite morno, daí a massa fica bem fofinha. Então o segredo é o leite morno. O leite morno e creme de leite, né? Que a gente colocou. 60 gramas em cada um, tá? 65. 65. Uhum. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Deu certo, Mi. Obrigada, maravilhosa. Até o mês que vem, se Deus quiser. Amém. Sem nenhum perrengue, hein, Mi? Amém. Mas se tiver, você vem do mesmo jeito. Claro, com certeza. Certo? Certinho. Obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã, às 2h da tarde. E amanhã nós vamos falar de um assunto extremamente importante do nosso Trocando Ideias, com convidados também muito especiais, muito competentes. Nós vamos falar da importância de, dentro da empresa, cuidar da saúde mental dos funcionários. Agora é lei que vai entrar em vigor na semana que vem. E você vai entender por que é possível reduzir os casos de depressão, ansiedade, quando nós olhamos com amor para as pessoas que passam por algum problema e muitas vezes nós não percebemos. E agora as empresas também vão ter que perceber. Amanhã nós conversamos sobre isso às 2h da tarde. Um beijo para você, Deus te abençoe e até amanhã.